Que só vai. Que só vai. Por isso é bom vir. Se falha, vocês estavam aqui. Corrigimos regra de 3 simples. Era a minha ideia, era fazer 4 ou 5 e depois fazer regra de 3 composta. Eu consegui 7. Aqui todo mundo conseguiu fazer todas menos a 13. Deixa eu ver. Tu não tá no grupo. Tem um grupo aí que se passam a cola. Porque uma disse, só uma não consegui. Foi unânime, todo mundo. Não, mas a 13 é a mesma 12 da outra. A 12. Não, a 13. 13 desse. Tem. Ah, não, essa não. Eu não cheguei ainda. Vamos ver, à medida que a gente vai corrigindo, vamos fazer. Eu quero corrigir, vou corrigir 5, vamos fazer assim. Corrijo 5, corrijo a 13. Senão o pessoal não vão dormir fim de semana. E aí eu dou regra de 3 composta e dou mais tempo para todo mundo fazer mais, tá? Assim que corrijo 5, a 13 e regra de 3 composta, que é o conteúdo novo, tá? Hoje é sexta-feira, não posso ser vilão. Eu não posso deprimir você sexta-feira, mas hoje que tem bailão. Mas tem baile aqui. Tem baile hoje. Questão 1. Se uma máquina produz 30 peças em 20 minutos, 30 peças em 20 minutos, quanto tempo levará para produzir 150 peças? 150 peças, quanto tempo? Primeira pergunta. Boa noite. É errado não resolver pela regra de 3 Hein? achando a resposta. É errado não resolver pela regra de 3 achando a resposta. Não, o importante é a bolinha. O problema é que tem coisa que só é por regra de 3. É, porque tem umas coisas dessas que eu fiz, umas coisas eu não resolvi. Eu fiz de cabeça. Mas eu achei a resposta certa, não sei. São outros 500. A ver, mães. Se a criança vem tranquila, até a policial faz parto, certo? A gente paga um médico porque a coisa pode complicar. Mas tá tranquilo, deu. Você pode inventar o esquema que quiserem, que a vezes funciona e a vezes não. Vamos ver se o esquema de vocês funciona, certo? Agora, tem algumas que tem que inverter e coisa que já não dá para fazer magia com o dedinho. Então é melhor aprender a regra de 3 e não ter preguiçoso, certo? Até porque se perde menos tempo pensando, bem? Bom, primeira pergunta. Quanto mais peças, mais máquina. Na primeira era peça embaixo de peça, minuto embaixo de minuto. E a segunda é quanto mais peças, mais tempo, mais minutos. Sim? Fundamental fazer a pergunta porque algumas se invertem e esta não. X vai dar 150 vezes 20 sobre 30. Isto vai me dar 3.000. 100 minutos. Só que na hora de marcar não tem 100 minutos. Para isso está o conteúdo anterior, que vamos fazer. Uma hora e 40 minutos. Tá? Vamos ligar o ar, porque se eu estou escutando o colega do lado, assim a gente se concentra nas nossas coisas. E porque se eu estou escutando ela vai escutar nossos gritos. Pouco, não grita pouco. Alguma dúvida como se faz? A ideia da aula é tirar dúvidas, é aqui onde a gente aprende, sim? Repito mais uma vez, odeio sair daqui e escutar as pessoas não entendi nada. E aí vão pulando o tema se achando que... Não, adorei. Adorei. Estou esperando só que tu me digam que tudo estava certo. Porque também dá para fazer tudo sem acertar nenhuma, não? Muito bem. Certo tecido pode ser comprado por R$16,80 cada metro quadrado. Uma peça tem R$1,80. Quanto custará?
16,80, 1 metro quadrado, 8 ou 1,80 X reais. Sim? Primeira pergunta, se metro está embaixo de metro. Segunda, se reais está em reais. E a outra é, quanto mais metros, mais caro. Tá? Passado pelas duas perguntas, que mais é mais. X vai ser 16,80 vezes 1,80 sobre 1. 16 com 80 vezes 1,8. 0, 4, levo 6. 4 levo 5, 13. 0, 8, 6 e 1. 0, 4, 2, 0, 3. 3 caças, 30 com 24. Eu achei, eu posso não pensar. Letra A. De comprar tecido você sabe. Ninguém vai passar a perna em você. Mais fácil, né? Bem mais fácil. Se fosse parafuso, dava problema. Mas tecido. Tecido, não tem problema. Parece besteira, mas a gente se simpatiza com o exercício, Calcula quanto sai até centímetros. a gente consegue. Uma torneira preenche um reservatório de água em 6 minutos. Essa eu Ah, para, era só a 13. Não, essa daí ela é complicada, mas eu fiz. Ela é Ah, agora são 2. complicada, ela não é. Já estou vendo melhor realidade. Mas eu fiz. Vamos lá. Uma torneira preenche um reservatório de água em 6 minutos. Se esse reservatório tem capacidade de 48 litros. Não sei, eu vou escrever todas as informações. Uma torneira, 6 minutos, 48 litros. Não dá. Podes afirmar que a torneira despeja nós temos por minuto e temos por hora, certo? Minutos e hora. A primeira que eu vou fazer é 48 litros em 6 minutos, 1 minuto X. Vou tirar para minutos, depois vou fazer para horas e depois a gente discute qual é o resultado, sim? 48 litros em 6 minutos, em 1 minuto, quantos litros são? Quanto mais tempo, mais litros, deixamos como está. X vai ser 1 vezes 48 sobre 6, que dá 8 litros por minuto. Eu vou fazer as duas, depois a gente discute. Da mesma forma, a gente pode dizer, 48 litros em 6 minutos, em 60 minutos, X. Por que 60 minutos? Porque diz 1 hora e a gente não pode trabalhar minuto embaixo de hora. Então eu coloco 60 minutos, que é o que corresponde a 1 hora. Lembrando que sempre embaixo de litros tem que estar litros e embaixo de minutos tem que estar minutos, não horas, senão seria uma nova variável. X dá 48 vezes 60 sobre 6, que dá 480 litros por hora. Temos essas duas informações. 8 litros por minuto, quando eu faço uma regra de 3 e chego a 1 minuto, e 480, quando eu faço a regra de 3 e uso 60 minutos, que corresponde a 1 hora. Né? Respostas. 480 por hora, que está boa. 4 litros por minuto, não. 10 litros por minuto, não. 260 litros por... não. Letra A. Aí depois o outro que fazer multiplicado para achar as 480. Não, eu usei o 60. Se querem multiplicar 8 por 60, também dá. Ou seja, se você quer usar esta informação para calcular a outra também, eu arranquei do zero, porque talvez alguém começou por esta, depois começou por esta.
fui nos dados originais, tá? Viram que tem respostas que são todas em minutos e tem algumas que pedem mais de uma boa noite. E aí a gente tem que procurar as duas e ver qual melhor se encaixa. Lembrando que esse tipo de perguntas, que tem várias opções, não adianta encontrar uma boa se não encontrar a boa e se confirmar que as outras todas são ruins. Porque às vezes a primeira é boa, como esta, e depois a última também é boa e a gente fica duvidando onde está o detalhe. Sim? Não fiquem com a primeira impressão de achei 480, vai de cabeça. Descartem as outras dizendo esta não, esta não, esta não. Aí vocês ficam com a que vocês acreditam que é. Quatro. Se 150 gramas de um determinado produto custa 12, com 90 pode-se comprar. Se 150 gramas custa 12 reais, com 90 reais, quanto se pode comprar do produto? E a resposta está tudo em quilogramas. Primeira pergunta, se gramas está embaixo de gramas, se reais está embaixo de reais. E a segunda, quanto mais gramas, mais caro vai sair. Cada vez que a gente fala de dinheiro, sempre mais é mais. Dificilmente a gente compre muito que saia mais barato. Tudo que a gente comprar muito vai sair mais caro. Tá? X vai dar 150 vezes 90 sobre 12. Viram que depois que a gente pega o pique e descobre que todas são unhas iguais, não todas são a mesma forma. Evita a gente olhar para o exercício e dizer por onde eu começo. Identificamos regra de 3, começamos a escrever as informações. O exercício sai sozinho. Tá? Zero, 5, levo 4, 13. 0, 0, 5, 3 e 1, não tem vírgula, não. 13.500 dividido 12, dá por 1, 12, 15, dá por 1, 12, 3, dá por 2, que dá 24, sobra 6, baixa um 0 e dá 5, 5 por 12, 60. E não tem mais nada que baixar, o número é 1.125 gramas. Mas, pergunta, quantas quilogramas? Assim que isso temos que transformar. E como se transforma? Quilogramas, hectogramas, decagramas e gramas. 1.125 112,5, 11,25 e 1,125 seria a resposta. E agora vamos ver na 4. Sim. É o ponto e a vírgula que fizeram a cagada aí? É que o ponto a leitura, né? Eu não sei quem foi, mas cagada não teve. Cagada fizeram vocês. O exercício não tem cagada. O ponto é para leitura e a vírgula é quando... Isso. Ó. Oh. Imagina a atenção que vocês vão ter na prova. Ó. Oh. Isso. Você falava assim, pode ser contrário, né? Eu já alertei, mas eu tenho certeza que isso vai demorar um tempo a gente já procurar onde está a maldade da coisa, certo? Pode se comprar, pode se comprar. Não. Porque quando a gente termina em gramas e vê um número 1.125, a gente se joga de cabeça dizendo, achei um valor e está aqui e é esse. Tem maldade aí no meio. Então é letra A nossa resposta C.
Nossa resposta. As respostas estão todas em quilogramas, tem uma certa maldade. Quem criou esta questão vai para o inferno. Tem vários colegas que eu sempre digo, por quê? A pessoa fez tudo certo, fez a regra de 3, fez as perguntas direitinho e no final fazem essa pegadinha que é com maldade, não? Bom, faltam duas, a 5 e a 13. Ah, é que não acertaram? Mas o mais importante, descobriram como se faz a regra de 3. O mais importante, não tivemos erros, certo? Isto aqui eu espero que lá na frente a gente seja craque. Hoje o desafio de hoje é a regra de 3. Tá? As maldades a gente vai aprendendo ao longo do curso. Vai fazer só até 5 horas. E a 3. Depois, a semana que vem. Tu chegou tarde, não? Não, professor, o quilo é sempre... Teve um rolo aqui com a 13, então a 13 tem que ser hoje. Hoje tem que ser a 13. É? O quilo é sempre vírgula que você usa, não é ponto, não é? Não. São coisas diferentes, certo? Se eu te dar 1,25 ou 1,250, eu estou te dando R$1.150. R$1.150. Se eu te der 1,25, eu estou te dando 1,25 centavos. Vocês sabem a diferença. Se vocês vão no mercado e olharem 1,25, é R$1,25. Se vocês olharem 1,250, é 1.250. Essa é a diferença. Sim? É 1.000. Ninguém vai passar a perna em vocês. A mesma coisa que acontece com reais, acontece com quilos, acontece com litros, acontece com metros. O ponto marca o 1.000, que é para poder ler. Não fica chato de ler. Cada 3, um ponto. Só para leitura. A vírgula marca outra coisa, marca que o número terminou aí, que agora começam os decimais, aqueles que não chegam nem a unidade. Tá? Aqui não é o problema ponto e vírgula. O problema é que a gente teve um número, porque tenho certeza que vocês não devem estar confundidos com ponto e vírgula. O problema que nós tivemos é que chegamos a um ponto, fizemos tudo bonitinho e chegamos a um número, 1125. A emoção foi tão grande que a gente foi lá à opção e disse, nossa, tem aquele número que eu achei, o 1125. Aí vocês deixaram a aliança, dedinho para cima. Certo, demais. Qual é o problema? Que esse resultado dá em gramas. Por que dá em gramas? Porque gramas embaixo de gramas, reais embaixo de reais. Eu não posso ter outra coisa que não seja gramas. A maldade do professor que fez isso. As respostas todas em quilogramas. E quando a gente faz a transformação, o 1,125 vai dar 1,125. O problema não é ponto e vírgula, o problema é que antes de marcar a gente deveria entender que a resposta é gramas e ele pediu em quilogramas. Sim? Por que eu digo isso? Porque se pedisse em hectogramas ia ser 11,25 e a gente não estava discutindo se era ponto e vírgula. O problema aqui não é ponto e vírgula. A discussão é esquecemos de transformar. Sim? Esquecemos de transformar. Não acredito que uma questão a gente faça perder, mas é aquela questão que nos dá raiva. Porque a gente fez toda a era e no final de contas não ganhamos nem meio ponto. Nem um parabéns, nem um continue assim. Botam 0. Como se não tivessem feito. Tá? É maldade. Essa maldade, à medida do curso, vocês vão se dando conta que sempre tem uma maldade e na hora da prova, vocês vão olhar e vão discutir essa maldade. Antes de marcar. Será que é isto que está pedindo? Será que é isto que eu vou marcar? Porque todo ponto conta. Mas são aquelas questões que dói. Com o professor dói. Fez tudo certo, chega no final, esqueceu. Detalhezinho. Como a transformação que eu sei que vocês sabem fazer e perderam o ponto.
consome 5 kilowatts por hora lavando roupa, mantendo-se a proporção. Se ela tivesse consumido 6,5 kW, quantas horas ela teria ficado lavando roupa? 5 kW em 1 hora. Não sei se não vale... vamos fazer assim, depois a gente resolve. 6,5 kW, X horas. Essa também tem maldade. Esta aqui também espero que vocês tenham sido espertos o suficiente como para ver. Tá? 5 kW, 1 hora, 6,5, quantas horas? Quanto mais horas, mais vai consumir, certo? Assim que não vai inverter. E pelas letras que eu coloquei, eu estou convencido que kilowatt está embaixo de kilowatts e hora está embaixo de hora. Vamos para as contas. E x fica igual a 6,5 vezes 1 sobre 5. 6,5 dividido 5 dá por 1. E dá 5, sobra 1. Baixo 5, vírgula 3. Isso é 1,3 horas. O problema é que não é essa a opção. O que nós temos é 1 hora e alguma coisa. E para isso eu já preparei vocês. Como se transforma esse alguma coisa multiplicando o 0,3, que é a parte que não chega a hora, por 60. E a resposta vai ser 1 hora e 18 minutos. Eu encontrei 1 hora e 18, mas é que eu fiz lá da 1 hora, eu fiz por 60. Perfeito? Vai te dar 78 minutos e depois tu tem que adaptar igual. Tá? Aí em cima não tem, aquela vírgula não tem nada pra baixo, não tem como mudar nada. Então tá certo. Sabe como é que é? Se esta vírgula continua aqui e é a causável deste. Não tem como tirar. Tá? Ficou 1 hora e 3. 1 hora,3. O que eu fiz foi a transformação dessa parte que não chega a hora a minutos que a gente já tinha feito aqui. Sim? Todo o conteúdo anterior é como base deste e este é base de outro. Eu estou fazendo uma escala em ordem de dificuldade, tá? Os exercícios estão usando as outras coisas para a gente resolver. Vamos para desse. Mas antes, de novo, perguntas. Todo mundo entendeu? Não, eu não entendi nada disso aí. Não, eu fiz o resultado, achei uma coisa e agora errei, não achei nada mais aqui. Tô achando 1 hora e 30. E sim, não, pode aumentar. 1 hora e 50 minutos eu tinha achado. Baixar. Não, é sim, eu também. Tá, e aí o que tu fez depois? Isso. Só o professor da Não está ventilando. Está em 24, que é uma temperatura normal. O problema é que vocês com mate e matemática... E sexta-feira, que começa com os calor. Começa com os calor, mas é normal. Tá? Repito todo o exercício de novo, porque a pergunta foi nada. Qual é a pergunta? Nada, nada. Comece, nada, nada. 10%, 50%. Vamos. 5 kilowatts, 1 hora, 6,5x. Já vi. Tá? Já vi que ela não sabe lavar roupa. Kilowatts é uma medida de unidade de medida de energia, o que a gente paga, quantas quilowatts-horas a gente está consumindo, certo? Quanto mais a gente lavar roupa, ou mais tempo lavar roupa, mais vamos gastar, sim? Que aqui entre nós lavar roupa não consome tanto. Os vilões
Um professor de física explica, os vilões são aqueles que produzem calor a base de eletricidade. Esses são os ruins. Ferro de passar, chave elétrica, todos isso. A eletricidade foi feita para tudo, menos para produzir calor. Quando produz calor, gasta muito. Esses são os vilões. E se a casa de vocês, você paga um absurdo, provavelmente seja a geladeira. Antes que você reclame da vida. Se a geladeira congelar muito, a borracha está vencida, a borracha sai 40 pilhas, vocês pagam em menos fatura. Certo? Tem gente que está com a geladeira que semana em semana está descongelando. O problema não é de congelado, o problema é que está consumindo muita luz e vocês não se deram conta. Sim? Mas não troquem a geladeira, é a borracha. Exagerado. Afinal, o professor disse que tem que trocar e eu quero aquela prata. Bom, provavelmente não tenham vocês uma prova diferenciada para a educação. Provavelmente a parte de matemática seja comum a todo mundo. Sim? É o que eu espero. Assim que vai ter questões sobre coisas que não é de vocês. De enfermagem. Então aquilo, porque eu nunca vi quilowatts. Não é o quilowatt que funciona. A história é um consumo de eletricidade, explica no texto, e está relacionado com o tempo. Assim que não culpem ao quilowatts. Vamos a outro problema. Consumo, hora. Quanto mais horas, mais consumo. Quanto maior consumo, porque eu tive mais horas o lavar-roupa ligado. Sim? Quanto mais, faço a conta. Multiplicar por 1, salteei. E na hora de dividir por 5, me deu esse resultado. O problema desse resultado, que 1,3 horas, e já foi o tema anterior, não é 1 hora e 3 minutos e não é 1 hora e 30. Por quê? Porque as horas cortam em 60, não em 100. Acostumado com quilômetros, metros, centímetros, milímetros, que vão de 10 em 10, quando a gente tem 1,2 m, a gente diz 1,20 m. Fica mais fácil. Mas em horas, não. Tá? O que a gente faz? Quem fez por este lado, a gente pega a parte que não é hora, ou seja, a parte 0,3, a parte que não chega nem a 1 hora, porque 1 hora está garantido, que eu fui direto para cá. Mas esse 0,3, ao multiplicar por 60, surge que 0,3, na verdade, em minutos, são 18. Aí vem a resposta de 1 hora e 18. Tá? Está muito marcado que eles vão fazer isso. Assim que, podendo, vou dar... E lhes digo mais, para aqueles que gostam de saber o que vai cair no simulado, destas eu vou botar bastante, porque estou prevendo que eles vão fazer a maldade e transformar no final. Por exemplo, ali se fosse 1,10, aí na hora de calcular, eu acho que eu faço 0,10. 0,10, claro. Toda a parte que não é inteira. Se fosse 4,10, por 4 horas já está garantido. O 0,10 é o complicado. A gente pega a parte que não é. Tá? Foi o que a gente estava falando antes. Bom, vamos a temida 13, que nem sei se eu consigo, porque com tanta má fama, agora já não sei mais nada. Explico para quem chegou tarde. Todo mundo perdeu o cabelo querendo fazer a 13, vou corrigir esse 5 a 13. Todo o resto dever de casa. Fim de semana lindo para a gente fazer continhas em casa. Considerando as informações da questão anterior... Não, mas não tem questão anterior. Não tem questão anterior? Não tem, porque a anterior é daquela do motorista. 15 minutos por dia, por quantos dias a Dalva terá produto disponível? É que a Dalva tá aqui, ó. Quanto a Dalva? A Dalva é essa aqui, a servente. É a servente. E aí o resultado é 20. Tá aqui, ó. Tá lá na... Tá, aqui diz na outra. É a mesma Dalva? Eu segui essa Dalva aí. Eu segui essa Dalva. Deve ser. Tá,
que dizia na outra? Dalva é cerveja. A cerveja lá. Sim. Na página 65. Sim. E? Dalva é cerveja Sim. de limpeza e copa do local onde trabalha. E a pedido de seu supervisor foi ao estoque verificar a quantidade de um determinado produto. É a mesma. Que utiliza durante a higienização dos ambientes. Ao chegar no estoque, verificou que haviam 8 garrafas de 2,5 litros. Sim. O qual dava 20 litros. Tá. Ou seja, que a 13, nem vou fazer. A 13, vocês vão colocar aí. Dalva tem 20 litros. Ela tem 20 litros. E agora dá para fazer. Tá? Ah, tá. Vamos colocar O problema é que vocês não conheceram a Dalva. Certo? Como tem gente que vai fazer um monte de exercícios e vocês vão fazer só a 13 que faltou, só coloquem essa informação nova e tentem fazer que Dalva tem 20 litros do produto. Tá? Ei, 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 ei. Vocês estão se afogando num copo d'água e porque vocês não me estão escutando. Até vou desligar o microfone um pouquinho. Agora eu liguei. Liguei? Sim. Não, agora não vamos dedicar à regra de 3 composta, que é o tema de hoje. Já liguei. E vocês vão ter toda a regra de 3 simples, mais a regra de 3 composta, que tampouco é muito, para fazer fim de semana até a próxima aula. Tá bem? Não, quem já fez já tem um caminho andado. Quem não fez, só vai fazer um fim de semana bem complicadinho. Em outras palavras, quem fez pode ir no baile hoje. Quem não fez, o baile vai ser com a regra de 3. Aquela mesma ali de skate, lógico, das caixas de leite. Das caixas de leite. Aquela do... Muito bem. Como todo conteúdo novo, eu preciso silêncio absoluto. Não vou bater no quadro e assustar alguém. Para que não morra. Coração de susto. Tema de hoje, regra de 3 composta. Qual é a diferença entre simples e composta? É que a simples E a composta é composta. tem 2 variáveis e a composta pode ter 3, 4, 5, 10 variáveis. Tomara. Tomara que não caia. Tomara que caia. Por que tomara que caia? Porque é muito simples de fazer para quem entendeu a regra de 3 e é muito difícil para fazer para uma pessoa que nunca veio na aula. E como a gente está com vontade de pisar naqueles que não vieram, a gente está com a roca no dente, certo? Tomara que caia um conteúdo lindo de fazer. Gata desse mulherio no dia da prova. Tudo professora desorientada.
Eu dou um exemplo, para quem esteve comigo já deve conhecer as galinhas. 6 galinhas colocam 6 ovos em 6 dias. 12 galinhas colocam quantos ovos em 12 dias? Reparem que eu tenho 3 variáveis. Tenho as galinhas que mexeram. Temos os ovos, que ainda não sabemos quanto vão ser aumentados ou não. E ainda temos os dias, que também mexem. Depois de dados os 2, na hora da prova, a gente chega a duvidar se um exercício é regra de 3 simples ou um exercício é regra de 3 composta. Por quê? Porque às vezes diz 6 galinhas e embaixo diz as mesmas 6. Ou seja, aí não mudou. E se não mudou, é uma regra de 3 simples. Sim? Para ser uma variável, ou a gente não tem, ou mudou. Então é normal que diz, uma máquina faz 50 folhas por minuto. Temos máquinas, temos folhas e temos minutos. E depois diz, a mesma máquina, se trabalhar 2 horas, quantas folhas? A mesma máquina. Não mudou. Se não mudou, passa a ser regra de 3 simples. Agora, se disser 3 máquinas como a primeira, mudou a máquina, mudou as folhas. Mudou. Tá? Vamos ter essa confusão. Eu vou explicar com 3, mas as mesmas regras são aplicadas para 4 variáveis, 5 variáveis, 6 variáveis. E tomara que caia uma de 6 variáveis, porque é fácil, mas assusta. E como vocês são gaúchas, vocês vão ter coragem de fazer com 6 variáveis. Bem, primeira coisa que nós vamos fazer é puxar o x. Aquele que tem x vem para frente e colocamos igual. Primeira coisa que a gente faz é puxar o x. Não importa se está no começo, se está no final, se está no meio. E agora sim, todos os outros, antes de escrever, temos que perguntar para o x quanto mais ou quanto mais menos. Se entende? Antes de colocar a informação das galinhas, eu vou perguntar quanto mais galinhas eu vou ter mais ovos ou menos ovos. Como é mais, coloco como está. E aí é vezes. Sim? Para quem ainda não entendeu minhas letras, o x é bonito e o vezes é x vezes. Por isso eu faço um x bonitinho, para não confundir um com o outro. E agora vem a segunda pergunta. Quanto mais dias, eu vou ter mais ovos ou menos ovos? Mas, quanto mais tempo, deveria ter mais ovos. Como é mais, deixo como está. Se fosse menos, escreveria 12 em cima e 6 embaixo. E se tivesse outra variável? Vezes e sigo. Terceira variável, quarta variável, quinta variável, e assim vai. E você sempre perguntando. E sempre perguntando, certo? Eu posso colocar milho, posso colocar horas de luz, eu não sei muito de galinha, mas que pode afetar no ovo. Sei que o galho não presta para muito. Essas aí estão botando para mais. Hein? Essas estão botando mais. Ela não é um 6 só, um 6 dias. Botando a menos. São 6 galinhas em 6 dias, cada uma botou uma por semana. E aqui são 6 galinhas. Um dia por meio. Aqui botaram uma vez por semana. Ah, é. Ah, é verdade. Tu já tá esculhambando com a galinha? Coitada da Dalva. O que tu deve ter falado mal da Dalva? Se com as galinhas tu brigou. É. Tá, mas não sei quais seriam as próximas variáveis. Talvez com mais comida botaria mais ovos ou o que for. Mas podemos colocar outras variáveis que afetem os ovos e é só colocar vezes e seguir
vezes e seguir. O importante, o x está sozinho, igual, e depois todas as outras variáveis. Sim? E quando a gente lê o texto, a gente vai escrevendo as informações assim. Porque o texto dá um monte de informação em primeiro, não? Galinha, 6 ovos, 6 dias, 4 quilos de milho. A gente vai escrevendo. Na segunda linha, aparece. Em 12 dias. Não, galinha não, dias aqui. 12 galinhas. Aqui. Quantos ovos colocaram? É X. Colocando em ordem. Depois, daqui a aqui, é a parte nova. Tá? Lembrando que se o número não mudar, apaguem porque não é uma variável. Temos uma conta a menos a fazer. Tá? E agora? E agora é 6 sobre x, 36, 144. Por que eu sei? Porque eu pedi para vocês estudarem o quadrado perfeito, se todos sabem que 12 por 12 e 13 por 13, ninguém estudou. Ah! Alguém. E agora como saio deste problema? O que está dividindo cruza multiplicando. E esse 36 que está multiplicando vai vir dividindo. Isso é só um joguinho, só para a gente saber quem está em cima e quem está embaixo. Afinal, a conta ficou montada assim. Não é tão difícil. Multipliquei 6 por 6, 12 por 12. E depois o que está embaixo passa multiplicando, este vem dividindo, o x vai para lá. O importante é que o x esteja sozinho. Cento e quarenta e quatro vezes 6, 24, 26, 8. Isso dividido 36, 2. Tem pinta. 24 ovos. Para quem queria juntar 12? É mais fácil fazer do que pensar, chutar. E realmente, fazendo assim, E o X sempre vai ficar para cá, né? O x é o primeiro. Ah, não, na hora da conta, como está embaixo, ele vem multiplicando. Mas se alguém tem fobia, você pode trocar isto aqui. Em algum momento você pode trocar sem problema. Se trocar todo mundo ao mesmo tempo, não tem problema. Porque o que é um igual? O igual é uma balança. Isto é igual a isto. Se vocês colocarem assim, dá no mesmo. Mas é problema de cabeça de vocês. Esse é um problema de cabeça de vocês. Muito bem. Vou fazer o mesmo exercício, mas por outro lado. 4 galinhas, 4 ovos, 4 dias, 8 galinhas, 8 ovos, quantos dias? Estou usando o mesmo exemplo para você para mostrarem como a coisa pode mudar. Galinhas, ovos e dias. Passa os dias para frente. E na hora de perguntar, quanto mais galinhas, eu vou ter mais dias para chegar à quantidade de ovos ou menos dias? menos dias. Como é menos, eu vou escrever quanto mais dias, menos ovos ou mais ovos. Mais dias, mais ovos. Escrevo como está. Tá, peraí, deixa eu anotar aqui. Explica de novo pra gente. Por favor, devagarinho, ó. Aí faz a pergunta de
Se eu tenho mais galinhas, eu vou demorar mais dias para chegar à quantia de ovos que eu quero ou menos dias? Quanto mais galinhas, em menos tempo eu vou chegar à quantia de ovos. Agora, se eu tenho mais dias, eu vou ter mais ovos ou menos ovos? Mais ovos. Então, um é mais e o outro é menos. Um escrevo virado e o outro deixo como está. Tá? Igual que regra de 3, quando a gente faz a pergunta, uns viram e outros não viram. A história que deu 32 sobre 32. Isto vai me fazer que x fica igual a 4 vezes 32 sobre 32, que vão morrer, e me dá 4 dias. Reparem que o mesmo exercício não é porque mudei os nomes, é que mudei quem é a variável. A variável aqui era ovo, 32, 32. Me deu os mesmos dias. X. É 32 cortado, porque elimina. Reparem que o mesmo exercício eu estou duplicando tudo e aqui não deu 12, deu 24. E tem lógica. Se eu dupliquei a quantidade de dias e eu dupliquei a quantidade de galinhas, é lógico que não fique em 12, senão que também duplique 2 vezes. Tá? E nesse aqui, quando eu duplico a quantidade de galinhas, mas também duplico a quantidade de ovos, é lógico que a gente não tenha um aumento de dias. Exercício deu coisas diferentes, não porque os números mudaram. O exercício deu coisa diferente, não porque os números mudaram, mudaram a variável. Aqui o que variava era o ovo e aqui o que vamos procurar é o dias. Então é muito importante a gente reconhecer o x, deixar ele sozinho e lembrar que as perguntas, quanto mais e quanto menos, é ao x. Tá? Depende de quem é o x, às vezes muda se é mais ou é menos. Mesmo exercício. Os dois deram mais, multiplicou por 4 a quantidade de ovos. Aqui, um deu mais, deu um menos, ficou a mesma quantidade de dias. Não mudou nada. Sim? Pensem, é bastante lógico. Se nós temos 4 galinhas, passamos a 8 e queríamos de 4 ovos, queremos ter 8, já com a quantidade dobro de galinhas, já está coberto. Não precisamos de mais tempo para isso. O dobro de galinhas vai dar o dobro de ovos no mesmo tempo. Fora da técnica tem uma certa lógica isto. É só se aumentasse tipo, em vez de 8 fosse 10, aí daria mais. Aí teria que ter mais tempo, sim. E aqui a mesma ideia. Se temos mais galinhas, se temos mais dias, não vai ficar em 12. É lógico que vai passar a 24. Porque as duas coisas cresceram. A quantidade de galinhas, a quantidade de tempo, tudo vai aumentar, fazendo que temos mais ovos. Tá? Para mim é um conteúdo fácil. E como é um conteúdo fácil, é daqueles que eu gostaria que caia. Nós vamos ver coisas muito feias aqui que eu torço que não caia, porque talvez difícil demais. E se a prova ficar muito fácil, fica fácil para todo mundo, inclusive para essa gente horrorosa que vai vir fora de Quaraí. Que já estou preparando a cabeça de vocês, porque vocês vão chegar na prova e vai vir gente com cara de inteligente porque usa óculos e vocês vão desmaiar e vão dizer: ai! Aqui nos óculos inteligentes. Ah! Aqui nos óculos inteligentes. Vai me ganhar. Veio só gente gênia. Mentira. Que diga os colegas que usam óculos. Fez mais inteligente, não? Muito bem. Página 60. Fazemos a primeira regra 3 composta, que eu quero ver onde vocês acertam, onde vocês erram. As primeiras vamos fazer aqui. Eu vou dar uma explicadinha à medida que eu vou corrigindo. E o resto a gente faz em casa. Lembrando que eu quero
todas as regras de 3 simples e toda a regra de composta para a próxima aula, que vai ser só correção. Correção, tirar de dúvida, tudo que significa regra de 3. E para aqueles que não gostaram do conteúdo, a maior bendição que a gente pode ter é que toda prova seja de regra de 3. Assim que se alguém está querendo este conteúdo pular, justamente é aquele que a gente torce que só caia a regra de 3, porque vai ser fácil. Não se preocupa que não é Guti, eu estou olhando do fundo que a coluna não me deixa olhar, eu quero ver quem está fazendo as coisas certas e quem está fazendo besteira. Você é fiscal, você é fiscal. Não, eu tenho que olhar. Tu tá desconfiado. Ah, tu não, tu botou charme. Tu botou charme. Tô vendo quem era, tinha ninguém. Que bom. Sabe o orgulho que eu tenho que vocês prestaram atenção no que eu falei? Sabe o que eu estou procurando? Estava procurando alguém que escrevesse só os números. E ninguém fez isso. Todo mundo colocou do lado o P, o que for. A única que não colocou foi ela, mas ela fez um charme, botou título em cima. Mas se vocês não colocam, só colocam o número, já arrancamos mal. Era o que eu estava revisando. Não se estressem que eu não vou dar formativo a ninguém. Só queria ver se de tanto repetir, coloque uma letra do lado, está funcionando. Está. Ferrugem. Ah, difícil. Foi o único lugar que eu não consegui chegar, porque vocês se escondem tanto, 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 e agora querem que eu chegue lá. Eu não vou chegar. A ver. Que seja boa pergunta. Olha a viagem que eu fiz. Isso aqui não existia a possibilidade de ir cortando Sim. 0 com 0, 0. Por cada um de cima, tu pode matar um de baixo. Ah, viu como eu não sou tão burra? Não é de burra. Está lá no subconsciente. Se chama ferrugem. Ferrugem. Essa matemática enferrujada começa a aparecer e diz, acho que dá para matar o 0. Sim. Por cada 0 em cima, dá para matar embaixo. Como também dá para não matar. Números grandes não me assustam se vocês estão fazendo contas.
Muito bem. Eu vou indo fazer e aí a gente vai ver onde estão nossos erros. Vamos ir bem devagar. Eu não espero que tenha acertado a primeira, mas a segunda é quase obrigatória. Por isso eu vou explicar a primeira e com a segunda vai ver que sai. Bem demorado para pagar hoje. Segundo a previsões de divisões de obra do município, serão necessários 120 operários. Isso que eu estava procurando, que é o primeiro erro comum, não escrever letras, para construir 600 metros de uma estrada. 600 metros de uma estrada em 30 dias de trabalho. 30 dias. Aqui estão as 3 variáveis. Se lembrem que pode ser 4, pode ser 5. Coloquem todas, depois a gente vai riscando se alguma não muda. Sabe que o município poderá disponibilizar apenas de 40 operários. Operário embaixo de operários, e esta é a razão por que se coloca a letra na hora de montar, saber que número vai embaixo de quê. Porque se eu olhar aquele 40, tem muito mais lógica com 30 que com 120. Só que, como diz 40 operários, vai embaixo de operários. Os primeiros 300 metros, já não é 600, senão que é 300, serão construídos em... E aí o X colocamos embaixo dos dias. Tá? Primeira parte. Alguém errou na montagem? Não sei. Não sei. Nessa aí. Tá? Vamos bem. Não, essa não. Dúvida? Não, falei que eu ia devagar, eu vou bem devagar, vou quase parando. Tá bem? Essa não, tá bem. Até aí tá tranquilo. Quem vamos puxar? O X. O X, ou seja, que vai ficar 30 sobre X. Aqui vem a parte mais difícil. Aí vem. Aqui é onde vem as perguntas. E lembre, essa pergunta se faz sem olhar o número. Quanto mais operários vamos fazer em mais dias ou em menos dias? E se é menos, 40 vai em cima, vezes. Viu que não é tão difícil, já estão desmaiando, estão ficando pálidas. Aqui é para alegrar uma sexta-feira, não é para desanimar vocês. Mais operários em menos dias, porque a pergunta se faz ao X. Tá bem? Segunda pergunta. Quanto mais metros, mais dias ou menos dias? Mais dias, Mais metros, mais dias. Vai ser mais comprida a estrada, mais tempo, certo? Como é mais, Não, inverno. não inverte. 630. 330. Tá? Quanto mais metros, mais dias são necessários. Reparem que eu não estou olhando os números. Por isso eu perguntei quanto mais operários. Ah, mas tem menos. A pergunta sempre é quanto mais. Porque minha pergunta não é o que acontece para este exercício. Minha pergunta é genérica. Eu tenho dias de trabalho e eu tenho gente trabalhando. Se esta cresce, a outra cresce junto ou a outra cai? Essa é a minha pergunta. Sim? Sei que muitos de vocês vão dizer, nunca vi isso. Você viu? Isso se fazia com umas flechinhas. Flecha para cima, flecha para cima, flecha para baixo. Mirava um índio que não sabia para que eram as flechas. Tanto assim que vocês esqueceram porque ninguém entendeu as flechas. Por isso estou trocando o sistema e dizer, quanto mais... Ou seja, eu tenho que parar e perguntar se este cresce, o outro cresce junto ou não. Se a pergunta não for boa de ida, a gente pergunta ao contrário. Suponha que o primeiro fosse dias. Aí eu digo, quanto mais dias, mais operários. Não sei. Aí eu faço a pergunta e digo, quanto mais operários, menos dias eu vou terminar a obra. Assim que tem mais lógica daqui para lá.
Mas se tu não viu lógica na pergunta, pergunta ao contrário. O mais importante, se pergunta ao X. Isto sim é um erro grave. A gente não pode perguntar quanto mais operários, mais metros ou menos metros. Porque entre eles não tem vinculação. É ele ao X. Tá? Montado assim começam as contas. Eu sempre vou perguntar quanto mais operário. Sempre mais. O que for, mais. A gente esquece os números, porque a tentação é muito grande. Ah, caiu a 40, então é menos operário. Qual é o problema de perguntar menos? Se eu perguntar menos, eu vou ter menos mais e eu vou ter menos menos. Qual inverte? Não sei. Sempre em relação ao X. Sempre ao X. E eu sempre vou perguntar quanto mais, a resposta vai ser mais ou menos. Lembrando, se a pergunta não tem sentido de ida, a gente pergunta de volta. Quanto mais dias, menos operários ou mais operários? A resposta vai ter igual. Tá? Porque às vezes de ida fica difícil, de volta fica mais fácil. Muito bem. Me perguntaram sobre os zeros. A simplificação é uma coisa que deve demorar 2 segundos. Muito simples tem que ser. Dá para simplificar sempre. Qualquer conta nossa dá para simplificar. Mas tem que ser uma coisa rápida. Se a gente olhar e dizer, pá, tão feios os números, vamos inventar alguma coisa para deixar eles mais pequenos. E o tempo vai passando, a gente perdeu. Até porque fazer conta com zero é muito fácil. Então, se alguém está demorando muito para simplificar, esquece simplificar e faça a conta. Tá? A conta vai dar o mesmo. Mas, uma das coisas mais rápidas na simplificação, na multiplicação, não na soma, é que por cada zero que está em cima, eu mato um zero embaixo. Por cada zero que está em cima, eu mato um zero embaixo. Por cada zero que está em cima, eu mato um zero embaixo. Cuidado, porque terminaram morrendo todos os zeros, mas não é vamos matar todos os zeros. Morte aos zeros. Não. Por cada um que está em cima, não importa de que lado, um embaixo. Um por um. Tá? Para que tu se questione e tu me faça essa pergunta de novo. Porque eu já expliquei. Por cada zero que estiver em cima, não importa de que lado, matamos um embaixo. Por que eu matei um da esquerda e um da direita? Para que vocês não pensem que só pode morrer quem está embaixo do outro. Por cada um de cima, um de baixo. Não importa que esteja aqui, esteja aqui, esteja aqui. Mas tem que estar embaixo. Pode matar até teu marido. Tu pode matar o que quiser. Comigo não tem problema. A ordem da matança está complicando. Ai, colegas, que chato que é a gente. Se lembre que eu sou professor, também sou chato. Tá bem? Bom, e agora? Eu vou passar o 36 multiplicando, 24 dividindo. Isto aqui não deveria gerar estresse. Se alguém está gerando estresse, se questione porque é muito tolo. O que eu estou fazendo é de baixo para lá, de lá para cá. Tá? Sempre cruzado. Está embaixo, passa multiplicando. Está dividindo, passa multiplicando. O que eu fiz? O 36 foi para lá. O 30 vem para cá? Não, porque não me convém. Eu quero puxar tudo para o mesmo lado. O X foi para lá e o 24 veio para baixo. A história é que o X fique sozinho. Então, quem pode ir, vai. Quem tem que ficar, fica. Mas pensando sempre que o X está sozinho. Tá? Olhem isso por 1 minuto. Em seguida, vão entender a lógica de como se resolve esse problema. Tá? Multiplicação. Divido por 24, vai me dar 4. 16, levo 1, 9. 2 e 1.
mais o 0 dá por 5. 5 por 4, 20. Levo 2, 12. Conclusão, deu 45 dias justinhos. Letra A. Letra A. Perguntas? Não? Dou-lhe uma. Perguntas? Aquela parte ali, ó, que inverte ali. Não, me explica de novo, porque eu confundi com os da simples. E tô trocando. Ele fica um embaixo do outro sempre, não é que nem o outro que cruza, né? Quando tá negativo ou positivo. Quando faz a pergunta, daí Não. dá o contrário. Ele está igual que uma regra de 3. Tá. Eu vou tapar isto e fica uma regra de 3. Certo? Entendeu? Se eu tapar é uma regra de 3. De um lado vai ficar dia, deste lado vai ficar operários. Bem? Pergunto eu, quanto mais operários trabalharem, vamos demorar mais dias ou menos dias? Por isso eu coloco menos. Igual que a regra de 3, temos que inverter. O que está embaixo vai passar para cima e o que está em cima vai passar para baixo. Assim é a regra de 3. Então aqui eu coloquei 40 em cima e 120 embaixo. Terminou. Tapo este. Por que eu tapo este? Porque entre eles não se fazem pergunta, eles fazem pergunta ao X. Aqui começa uma nova regra de 3 simples. Metros e dias. Aí eu pergunto, quanto mais metros, sempre esquecendo os números, não? Quanto mais metros, vou demorar mais dias. Como mais é mais, não inverto, escrevo como está. Ou seja, 600 em cima, 300 embaixo. Tá? Por que eu perguntei se tem dúvida? Porque vamos fazer a segunda. E a segunda, 100%. Todos fazerem. Brigarem por resultado. E agora vai dar problema, porque agora você não faz. E... Deixa. É bom reconhecer que a pergunta é importante.
A maioria pega as informações, eu tenho um 4, eu tenho um 8, eu vou multiplicar, eu vou dividir, e eu vamos, e vamos, e vamos, e vvamos. Tenham medo da pergunta. Respeitem a pergunta. Façam certo a pergunta. Pergunta mal feita, questão que tem opção para marcar, marcamos errado. Não sai a pergunta. Eu sempre sei, quando chega a hora da pergunta, começa a cair cabelo, começa a enlouquecer. Mas respeitem, é por aí que a gente erra. Não é na conta, é na pergunta. As contas até o final do curso vocês vão ser boas, por menos de conta. Agora a pergunta vai sempre assombrar vocês. Será que eu inverti? Será que é para inverter? Não era para inverter. As duas invertem, só uma inverte. E o pior, não intentem fazer invertendo e não invertendo, provavelmente as duas opções têm para marcar. Aí vocês, não, vou fazer os dois, o que tiver é a que é. Não. Invertendo e não invertendo, vai estar a opção. Quebrou uma máquina? Tu tá preocupada com a máquina? Ela tá preocupada com as galinhas e tu com a máquina quebrada. Gente, parem de botar sentimentos na matemática. Quem é que quebrou? Vai ter menos, mano. Hein? Quem foi a Não tem nada a mimosa que ver quebrou a com o máquina? que diz aqui. Se uma máquina quebrou, quantas máquinas ficaram? Duas. Quem Tá, foi a mas mimosa aí é que quebrou a menos. máquina? Ah, tá. É Se isso. for lá no Quanta- colégio, até sei quem é. É isso. Menos uma máquina. Vocês entendem que eu não li o exercício, não sei nem o que estão falando, mas eu tenho uma colega que olhou para mim e disse: o que eu faço com a máquina quebrada? Eu faço com as horas. Tinha que ser tu, né? Me saiu de dentro, joga no lixo. Ou manda, ou chama alguém consertar. Aí eu vou máquina de chama. Eu nem li o exercício. Mas para mim se quebrou uma máquina porque tem uma máquina a menos. É isso. Ferrugem, estamos tirando, estamos aprendendo a pensar, estamos aprendendo a resolver problemas de matemática. Bom, para quem terminou, quer continuar fazendo, se lembre que temos toda a regra de 3, toda a regra de composta que fazer em casa. Mas fez? Eu estou contente com esse grupo. Vocês começaram muito ruim, agora todo mundo está fazendo. Isso de esperar para o professor, ninguém está fazendo. Mas tem muita cadeira vazia. Para mim, vocês correram alguém. Não, aqueles que não faziam nada não se adaptaram ao grupo. Se preocupa com as letras A, B, C, D, E. Eu nunca acho resultado. Eu sempre olho no fim e penso que eu me enrolo. Mas eu acho que eu tô errado. Para que tu diz um monte de coisa e não se entendeu nada. Tu nunca acha o resultado o quê? Tu faz as contas e não tem para marcar. Achei resultado aqui nas alternativas. E aí que tu faz? Eu acho que eu vou inverter tudo
Bom, mas o que eu vou fazer? Tem exercício para fazer, tem que fazer perguntas na regra de 3 simples e na regra de 3 composta. Se virem. Agora, para mim, quem está fazendo sozinho está conseguindo acertar melhor as perguntas. O pessoal do grupo que confia no outro, porque sempre se acha mais burro que o outro, e se o outro inverteu, eu vou inverter atrás dele, é que a coisa fica complicada. Tá? Bom, eu vou corrigir. É sexta-feira. Tem pessoal que ainda não fez a chapinha para o baile. Três máquinas. Já arrancamos mal, porque o 3 está escrito em letras. Eu falei que tem que fazer com... Marcar no texto onde diz 3, certo? Funcionam 10 horas por dia. 10 horas dia. Durante 4 dias, 60.000 folhas. Ninguém se queixou que tem 4 variáveis? Sim. Não, sim, mas ninguém disse, professor, está mais difícil, tem 4. Eu queria ter 6. Tomara. Admitindo-se que uma das máquinas não esteja funcionando, quantas máquinas temos agora? 2. Imprimir em 6 dias, vamos lá para os dias, 120.000 folhas. O número de horas por dia que cada uma das máquinas restam devem funcionar é? Tá, mas eu quero todo mundo montou assim? Sim. Todo mundo reconheceu que são 4 variáveis? Sim. Esse é o primeiro passo, gente. Gente, vocês tinham que ver a cara de vocês no primeiro dia. Vocês, não, matemática, nunca. Eu fiz magistério porque eu queria fugir de matemática. Quem teve a ideia? Tinha gente que já estava desistindo porque educação e matemática não tinha nada a ver. Até o ano passado, agora estão todos na mesma. Tem sempre uma prova de Uruguaiana que também é de educação com matemática. Bem, as perguntas. As perguntas são para hora por dia, certo? Então, quanto mais máquinas, elas vão trabalhar mais horas por dia ou menos? Menos. Mas depende da quantidade que ela tem que produzir. A quantidade é a mesma, é fixa. Não sei qual é, mas é fixa. Quando eu estou falando em máquinas e horas por dia, todo o resto não varia. Não é depende. O resto não varia. Certo? Eu tenho que imprimir 5 folhas. Se eu tenho 3, quanto mais máquinas, elas precisam trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Menos. Tem mais gente trabalhando, ou seja, mais máquinas trabalhando, em menos horas por dia a gente consegue isso. Como é menos... Sim ou não? Todo mundo entendeu? Sim. Eu sei que alguns erraram, mas eu quero que vocês se convençam por que está o erro. O que eu estou perguntando é, o que ele vai imprimir para essa pergunta é fixo. Não importa nada daquilo, não importa quantos dias, não importa quantas folhas, vamos deixar tudo isto constante. A pergunta é, sendo constante, se eu tenho mais máquinas trabalhando em menos horas por dia, eu consigo esse trabalho. Tá? Porque são mais máquinas. Se eu tinha máquinas trabalhando 24 horas por dia, se eu comprar o dobro de máquinas, já posso reduzir as horas que as máquinas estão trabalhando. Tá? Porque agora são mais máquinas. Estão convencidos? Sim. Se não desenhem as máquinas sem o relógio, criem alguma forma que vocês entendam o que estão perguntando. Hora por dia, dia.
Quanto mais horas por dia se eu trabalhar, eu vou terminar o serviço em menos dias ou mais dias? Repito a pergunta. Quanto mais horas por dia eu trabalhar, eu vou demorar mais dias ou menos dias? E se é menos, também vou inverter. E agora vamos na última. Quanto mais horas por dia eu trabalhar, eu vou imprimir mais folhas ou menos folhas? Essa era fácil. Não porque ficam mais, senão porque esse estava fácil. Cada uma delas ao X. E não é entre elas, é ao X. Esse X é dos piores de todos, porque é horas por dia, não é dias. Se fosse dia, ficaria bem mais fácil, mas hora por dia é um X enganoso. Sim? Porque não é uma conta que a gente faz, quantas horas por dia estou trabalhando. Não é uma coisa que a gente pensa. Tá? Mas estão as perguntas. Tirando as perguntas, matamos 4 zeros com 4 zeros. E agora começam as minhas contas. 10 sobre x, multiplico 6 por 6, 36 e 2, 72. 12 por 12, 20, letra C. Cortar, não dá pra cortar, professor. o quê? É 20. Quem tu quer cortar? Por que tu tá preguiçosa? Por que tu quer fazer só conta de 2 mais 2 é 4? Hein? Você corta o que quiserem, mas... Ah, tu disse aqui, 3 por 4, 12, 2 por 6, 12. Morre todo mundo, é verdade. Sim, sim, sim. Cortando, não cortando, fazendo conta comprida, deixando zeros, colocando zero, a resposta vai ser 20. Não, não leva. Regra do zero. Para cada número que eu descer, eu vou ter um resultado. Se não dá para dividir, é zero. Ou seja, o resultado tem que aparecer. Baixei, resultado. Que resultado? Não dá nada, então é zero. Não dá para dividir, é zero. Mas é a regra do zero. Por quê? Porque vocês têm uma ideia de que este zero vem para cá. Não, eu desci e eu tenho que ter um zero. Qual é a diferença no conceito? Não dá no mesmo? Não, não dá. Porque se aqui fosse 4 ou fosse um 2, eu ia baixar e vai dar zero. Não é o 2 que vai para lá. Baixou 2, zero. Por quê? Porque 2 por 72 não dá para dividir. Baixo 1, não dá para dividir, zero. Coincidência que o que eu baixei é zero. Mas se eu baixasse um 8, 8 por 72 não dava. Zero. Tá? Bom, gente, que fim de semana lindo. Vocês, regra de 3, numa comunhão só, num carinho só, certo? Começa esta noite, depois tem um sábado, depois tem domingo, lindo dia. Acho que domingo vai chover, mais lindo para fazer exercício. Tá? Toda a regra de 3 simples e toda a regra de 3 composta. Não são muito. Falando assim parece que é muita coisa. Não é muito. São poucos exercícios. Sim? Agora são 6, Por isso. São 6 mais que faltam regra composta, mais o que faltaria a regra de 3. Tá? Estou feliz com vocês.